A força do agro Brasil que dá certo. Vamos saber hoje como foi o ano de 2024 para o agro brasileiro. Doutor Antônio Cabreira, que é médico veterinário, foi ministro da Agricultura durante o governo Collor e secretário da Agricultura durante o governo de Mário Covas, em São Paulo. É conselheiro do COSAG, Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. É um prazer recebê-lo, doutor. Obrigado, Joyce, mais uma vez estar aqui com vocês. Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro. Prazer em recebê-lo, Maurício. Prazer é meu. Obrigado pelo convite, Joyce. E também com a gente, de forma remota, Vinícius Borba, presidente da APRE, a Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia. Prazer em recebê-lo, Vinícius. Olá, Joyce. Obrigado pelo convite. O ano de 2024 foi marcado por avanços, mas também por desafios para o agro e para o Brasil. Desde a tragédia do Rio Grande do Sul até o caso da Danone e Carrefour, vamos ver os principais acontecimentos que afetaram o agro e o país. Também temos aqui a participação do economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, para atualizar as informações do estado. Antônio, ano difícil para o Rio Grande do Sul, que iniciou com as enchentes, perda de vidas, de produção, de animais. Só que os gaúchos não perderam a esperança, né? Nós tivemos mais um ano difícil, né? Porque nós viemos de 2 anos de estiagens consecutivas, 2022, 2023, cujas perdas, inclusive, são bem maiores do que as enchentes. Isso olhando para o estado como um todo, né? Claro, aquele produtor que estava na mancha, é evidente que a perda é muito maior na enchente. Mas olhando o estado como um todo, as estiagens elas são piores, inclusive, do que a própria perda pelo excesso de chuvas. E está sendo ainda muito difícil para os produtores gaúchos. Nós ainda estamos num processo de entendimento com o sistema bancário, com os credores, enfim, porque foi um ano de elevação significativa do endividamento e ficou uma dívida muito grande de curto prazo. E nós, desde maio, temos trabalhado junto com o governo, com muito apoio da base dos produtores, com o SOS Agro, enfim, e com outras entidades também. Eu acho importante dizer que todo mundo pegou um pedacinho do piano e conseguimos ter avanços, sim. Hoje nós já temos mais de 170 mil produtores que já renegociaram as suas dívidas. Agora, nós temos ainda um contingente importante de produtores que ainda estão esperando a liberação de recursos, principalmente da linha do BNDES, e que hoje, né, no dia que nós gravamos essa entrevista, está saindo mais 2,5 bi, onde 800 milhões são para cooperativas e 1,7 bi para produtores, e nós aguardamos até o último dia do ano mais 2 bi, o que deve fazer a fila ter uma movimentação importante. Hoje, penúltimo dia de 2024, como está aí o setor no estado? Falta muito para se recuperar? O agro precisa colher, mas ele não vai se recuperar no ano que vem. O agro gaúcho ele vai precisar de alguns anos para se recuperar. Porque depois de 2 anos de estiagens e mais uma perda por enchente, em que pese uma boa parte da safra já estava colhida, tá? Teve produtores que não perderam nada, graças a Deus, coisa boa. Mas não perderam em 24, agora em 23 eles perderam, em 22 o pessoal do norte do estado, principalmente, a maior parte da área lá já estava colhida, né? Então as perdas elas foram limitadas por conta disso. Mas 22 e 23 não, eles perderam muito. Então o Rio Grande do Sul não se recupera em 2025. Nós vamos precisar de alguns anos para nos recuperar, e isso vai exigir uma redução de alavancagem, uma redução de endividamento, e esse é um processo lento, tá? Ainda mais diante do que nós estamos enxergando no Brasil, em termos de má condução de política econômica, que está gerando um aumento do encarecimento do dinheiro. Isso vai tornar o processo de recuperação mais lento para o produtor. Antes de darmos sequência aqui no estúdio, eu quero chamar o Dr. Eduardo Berbigier para o Momento Jurídico. Prazer em recebê-lo, doutor. Ano terminando. Prazer é todo meu, Joyce. Estamos fazendo um balanço aqui hoje do ano, né, como foi 2024 para o agro. E um tema que chama a atenção, doutor, é o número recorde de recuperação judicial no agronegócio. Segundo a Serasa Experian, houve um aumento de 523% nos pedidos de recuperação judicial entre produtores rurais como pessoa física. Número bem elevado, né, doutor? Realmente,
Na verdade, isso se deve a alguns fatores. 2024 não foi um ano bom para o agro. Já veio de 2023, são 2 safras que não foram as ideais por questões climáticas, preço também, mas não justificaria um aumento tão grande de recuperações judiciais. Também houve um trabalho de alguns escritórios de advocacia no sentido de convencer produtores rurais de que a recuperação judicial seria um bom negócio, né? Então, muitos produtores não tinham experiência nisso, nunca tinham se deparado com esse tipo de assessoria, né, de situação, e optaram pela recuperação judicial. O que leva uma pessoa, uma empresa, a pedir a recuperação, doutor? Basicamente, o que é a recuperação judicial? A recuperação judicial é a antiga concordata, né, digamos assim. Seria a impossibilidade da empresa honrar os seus compromissos, né? Então, antes de uma empresa quebrar, né, da falência, a empresa tem a possibilidade de pedir a recuperação judicial. A lei da recuperação ela está melhor, né, do que a da concordata. Hoje, a lei da recuperação ela é para que a empresa se recupere mesmo. Mas eu vejo que em muitos casos do agro não havia essa necessidade. Obviamente há um abalo de crédito depois de uma recuperação judicial. Então, o que a recuperação judicial permite? E o produtor rural, pessoa física, também depois de 2020, pode pedir recuperação judicial. Ela permite que você organize os seus débitos todos, né? Ficam fora débitos tributários e débitos com alienação fiduciária, por isso que os bancos hoje usam esse instituto. O que acontece? Antigamente você podia hipotecar as suas terras, agora eles fazem alienação. Alienação é quando praticamente a propriedade já vai para o banco, né? E o banco só exerce o direito quando há o não pagamento. Então você faz o pedido de recuperação, se o juiz deferir, você tem 6 meses para aprovar, em regra, né? Às vezes esse prazo pode ser estendido, enfim, para aprovar mediante votação dos credores, né? Existe uma assembleia, os credores têm que aprovar e você pode conseguir descontos, prazos longos para aprovar. Então, muitas vezes, os advogados mostram para os agricultores conseguir redução de 80% de um débito, prazo de 20 anos, mas muitas vezes são situações extremas, né? Pegam a situação da Oi, que era uma dívida de 60 bilhões de reais, não tem nada a ver com agro isso, né? Então, não é o agronegócio, em muitos casos, eu analisei vários pedidos de recuperação, porque muitos clientes nossos estavam envolvidos como credores de recuperação, inclusive, e eu concluí que muitos ainda não era necessidade de recuperação. O que se beneficia com a recuperação judicial? Normalmente é o devedor. Quando a recuperação é bem feita e quando o caso é extremo, os devedores acabam sendo beneficiados também, porque a recuperação organiza, digamos assim, as dívidas e permitem que todos recebam um pouco, né? Ou seja, então a vantagem é evitar a falência, como o próprio nome diz, recuperação. Recuperação judicial. Imagine uma situação, o devedor pede na recuperação, ele faz uma negociação com um banco, por exemplo, que não tinha alienação fiduciária, então ele entrou no rol de credores de uma recuperação. Ele tem uma redução lá de 50% do valor dos débitos e parcela isso em 10 anos. Com esse banco, dificilmente ele vai conseguir operar. Então, ele tem que pensar o seguinte, se ele colocar ali praticamente todos os financiadores dele, como ele vai trabalhar num curto prazo depois, quais vão ser as suas fontes de financiamento? Dificilmente um produtor ou uma empresa que entrou em recuperação tem lastro, tem caixa para isso. Todas as etapas da recuperação, tanto a gestão da recuperação, quanto a manutenção da sua atividade posterior, com fontes de financiamento, com caixa para isso, tudo bem, ele pode sair até mais forte de uma recuperação judicial, mas ela não pode ser feita de forma precipitada, assodada, como nós vimos acontecer em alguns casos e algumas empresas, alguns produtores inviabilizarem a sua atividade em virtude de uma recuperação judicial mal feita. Tem outras soluções antes de chegar na recuperação judicial? Parcerias de negócio, pense bem em algumas regiões estratégicas, às vezes o produtor ele tem um parceiro estratégico na sua região, né, para adquirir sua produção, para fornecer os seus insumos. Se ele tiver opções e estiver bem ciente do que ele está fazendo, é uma opção.
Doutor, muito obrigada pela parceria aí, encerrando o ano. Um feliz 2025 para o senhor. Joyce, eu desejo um feliz 2025, que Deus te abençoe, eu agradeço a parceria, que nós consigamos fazer muitas coisas boas nesse próximo ano, trazer esclarecimento, informação para os nossos telespectadores e que também nossos telespectadores tenham um ótimo ano de 2025, com muita paz, com muita saúde, com muita prosperidade, e que Deus abençoe a todos. De volta ao estúdio, 2024, Maurício, foi o ano mais quente da história, segundo a NASA. No Brasil, tivemos ondas de calor todos os meses do ano, causando seca, queimadas. Como isso afetou a produção agropecuária? Bom, afetou bastante, né, Joyce? A gente teve problemas aí, no caso de pecuária de pastagens, estamos vendo aí no final do ano, até vários outras questões oportunistas, né? Então, problema de nematóide, problema de percevejo, problema de morte de capim que a ciência não está sabendo explicar. Então, a gente precisa estudar. Existe toda uma especulação do que pode ser, talvez seja um conjunto de fatores, mas o fato é que o clima afeta, né? O Cabreiro, e que medidas o governo tomou aí para diminuir os impactos no setor mais importante aí da economia, essas mudanças climáticas? Bom, Joyce, a sua pergunta é muito interessante porque nós somos uma indústria a céu aberto. Isso mostra o risco da atividade rural. E o principal fator mitigador que o governo tem é o seguro rural, é o Proagro. Infelizmente, o governo cortou muito, a estimativa mínima era de 3 bilhões de reais para 2024, talvez a gente vai fechar o ano com menos de 1 bilhão de reais. Então, falta recursos e me preocupa muito, Joyce, até pensando agora já no futuro para 2025, alguns anúncios do governo federal no intuito de, olha, nós vamos garantir o seguro rural daquele que tomar o crédito. Isso é um retrocesso. Se a gente lembrar um pouco o que acontece nos Estados Unidos, que tem um seguro rural há mais de 70 anos, nós não podemos ter um seguro para o credor. Ou seja, se financia no banco, você tem o seguro. Agora, e aquele que não financia no banco? Também está sujeito a essas intempéries, a mudanças climáticas, essas coisas todas. Então, é importante que o governo reconheça que a atividade é de altíssimo risco e o principal fator que nós temos para minimizar essas alterações climáticas é o seguro rural. O ano não foi fácil aí para o setor, mas uma das boas notícias foi a formação da APRE, a Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia, né, Vinícius? Para mostrar a verdade do que é a região amazônica, né? Joyce, soma-se tudo que o doutor Maurício, o doutor Gadelha falou aí, com florestas públicas tipo B, embargo, apreensão, COP, meio ambiente, ONGs, tudo isso que vocês estão cansados de ouvir aí sobre a questão amazônica. Então, a APRE, ela surgiu de forma muito orgânica, uma união de produtores rurais, como o próprio nome diz, para a gente começar a discutir e debater em cima da verdade, começar a desconstruir um pouco dessas narrativas que vem falando que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque, na prática, nós sofremos todas as angústias, intempéries, que os doutores falaram muito bem aí, somadas a essas todas intempéries e angústias governamentais, mas a gente tem esperança que em 2025 a gente começa pelo menos a igualar o jogo aí, pelo menos nas narrativas. Eles vêm com as narrativas ambientais e a gente tenta apresentar a verdade aqui. Sua audiência é muito importante para nós, para mantermos nossa programação. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Há pouco tempo, o lançamento da assinatura por 10 anos da Oeste foi um sucesso. Os leitores, que são donos da revista e também são donos dos programas que a Oeste apresenta, nunca falham porque eles sabem que a Oeste é essencial para que se conheça o Brasil verdadeiro. Nós estamos lançando agora outra campanha. Temos de chegar aos 100 mil assinantes até o fim deste ano. Falta pouco. Então eu peço a você que já é assinante que dê de presente uma assinatura da Oeste ao seu parente, ao seu amigo, aos que ainda não sabem que a leitura da Revista Oeste é essencial para que se conheça de verdade o Brasil desses tempos estranhos.
A chegada a esse patamar dos 100 mil vai permitir que a Oeste fale com superioridade no convívio com todos os outros órgãos de imprensa que não têm cumprido o seu papel de informar o que de fato se passa no Brasil. Conto com vocês mais uma vez e não tenho dúvida de que chegaremos aos 100 mil até o fim deste ano. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. O agro teve um ano desafiador, não apenas pelos fatores climáticos, mas também pela economia. De acordo com o CPEA-Exalc, o PIB do agro brasileiro recuou 1,28% no segundo trimestre, acumulando uma queda de 3,50% no ano. Cabreira, quais os fatores aí que explicam esse desempenho negativo? Bom, primeiro, o preço das commodities, de uma maneira geral, elas estão baixas. Esse é o preço da agricultura, é o mercado, você tem um ano de preços bons. Agora, esse ano não foi 2024, não foi um ano bom. Uma série de fatores, a própria tragédia do Rio Grande do Sul, esses incêndios que o Maurício colocou. E eu queria fazer aqui uma colocação assim, é muito importante também, a percepção política de relação do governo federal em relação ao agro. A gente teve essa questão aí de discussões com a Europa, acordo do Mercosul. Veja, eu estava me lembrando agora nessa retrospectiva aí de um balanço rápido de 2024, algumas das declarações, por exemplo, que o presidente Lula deu a respeito do agro. Parece que não, mas ele é o mandatário principal da nação. Quando o presidente Lula diz o seguinte, olha, nós temos que ver por que esse país usa tanto agrotóxico que mata criança, que mata animais. Você imagina o nosso presidente falando isso. Eu estou dizendo isso porque quando ele deu aquela declaração, imediatamente, assim, 5, 10 minutos depois, as agências internacionais de notícias replicavam. Ou seja, aliás, ele deu uma declaração que, junto com essa, dizendo o seguinte, mais ou menos, como que pode um país que usa 80% de defensivos agrícolas que são proibidos na Alemanha? Tudo isso é um fake news, nada disso é verdadeiro. Não há uma criança, não há nada que foi comprovado que foi morto pelo uso de defensivos agrícolas. E não há, em hipótese alguma, 80% de defensivos agrícolas que são usados aqui, que são proibidos na Alemanha. Mas o que eu estou dizendo com isso? Você faz um estrago na imagem do país. Desinformado divulgando fake news. Vinícius, e a ideia surgiu aí com a realização da COP30, que será em Belém em novembro de 2025, né? A Apria vai realizar a COP do Agro um mês antes, né? Isso, Joyce. Já sabendo que a COP30 de Belém vai ser um copia e cola, vai ser uma réplica das tantas outras COPs, não vai ter a participação popular, nem a população de Belém, que sofre tanto com as mazelas governamentais, com esgoto a céu aberto, com lixo, com os piores índices de desenvolvimento humano, muito menos nós, produtores rurais. Então, já sabendo disso, nós estamos fazendo, um mês antes, em Marabá, a COP30 do Agro, com todos os participantes. Nós convidaremos o presidente, o governador, o secretário de Meio Ambiente, o ministro, para que participem, só que com foco na solução, não na criminalização, porque a gente já sabe que a COP30 lá em Belém nada mais será do que um apontamento de dedos, né, falando que o Brasil está errado aqui, o Brasil está errado ali, e aí quando a gente vai ver,
os países que estão nos atacando, os países sedes da Danone, do Carrefour, e aí a gente já sabe como é que é a conversa. Maurício Cabreira já falou aqui. Qual foi o motivo da queda dos preços de commodities aí, como soja, milho, além da carne bovina? A gente tem todos os efeitos, né, de oferta e demanda, de estoques, né, de balanço. A gente está saindo também de um momento muito de crise mundial, né? Então isso dá um desequilíbrio todo. E no caso do Brasil, a gente vem produzindo cada vez mais. Então a gente vem aumentando a produtividade e, como o Cabreira lembrou, né, todas essas questões aí vai aumentando o custo nosso, né? A gente aumentou a produção de carne, nós batemos recorde. Nós estamos vendo agora no final do ano o preço da carne subindo, mas no acumulado do ano a carne está mais barata em 2,5% para o consumidor do que estava em 2023, e 2023 caiu de 2022. Então, na pecuária mesmo, nós estamos vivendo um momento de estímulo para quem compra o bezerro e engorda um boi, para quem vende o bezerro e para o confinador. Cabreira, e os casos que a gente teve aí, Danone, Carrefour, vem o acordo aí, Mercosul, União Europeia, afetam o cenário econômico, mas acho que o Brasil deu uma resposta à altura que eu acho que nem eles imaginavam que a gente ia dar essa resposta. Até você, inclusive, conversou diretamente, né, com a Danone, chegou a ter uma resposta oficial. É verdade. E tudo isso que a gente está colocando, Joyce, a gente percebe nitidamente que eles não estão muito preocupados com o verde das nossas matas, eles estão preocupados com o amarelo da nossa soja ou com o vermelho da nossa carne. Se você pegar hoje a BR-163, eu tenho propriedades lá no sul do Pará, se você pegar a BR-163, ali transitam 20 milhões de toneladas de soja e milho todo ano. Então a Ferrogrão, eu duvido que algum outro país, pode ser a Noruega, qualquer um deles, tenha um outro projeto de redução de emissão como tem hoje a Ferrogrão. Segundo estimativas do próprio governo, quando ela estiver em plena operação, vai reduzir 77%. Puxa, nós estamos preocupados com as emissões. Olha, então eu tenho um projeto, eu vou retirar um caminhão de uma rodovia que consome óleo diesel e estou jogando ele numa ferrovia. Então isso é claro, mas ninguém quer isso. Questão ambiental, por exemplo. Por que não promover uma grande regularização fundiária no norte do país? Hoje você tem 95% dos assentamentos, a maioria deles na região norte, que ainda o principal pleito deles, o que é? Ter o título de propriedade. O Vinícius sabe disso. Lá no sul do Pará tem uma pequena cidade chamada Santa Maria das Barreiras, fundada em 1888, faz mais de 100 anos, tem 25 mil habitantes, ninguém na cidade tem um título de propriedade. Ô Vinícius, como que você avalia aí o agro na Amazônia esse ano aqui de 2024? A gente tem assustado muita gente aí, porque nós temos condições climáticas favoráveis, graças a Deus aqui nós temos tragédia, porque nós temos um ambiente equilibrado aqui, repito, sempre é bom repetir, mais de 80% da floresta amazônica preservada. Então, paralelamente a todas essas perseguições, os números estão aí para mostrar. O PIB da Amazônia, o segundo maior rebanho do Brasil, está aqui no Pará. A cidade que possui o maior rebanho do Brasil, justamente onde a gente tem fazenda, em São Félix do Xingu, Altamira. Então, são áreas, o doutor Gadelha e o doutor Maurício conhecem muito bem, que está sofrendo também agora uma expansão da agricultura muito forte, municípios de origem naturalmente pecuária, como Xinguara, Santana do Araguaia, Cumarujo, São Félix do Xingu, hoje tem virado grandes celeiros agrícolas, que mostra que nós temos tudo. Por isso que a gente coloca tanto medo nessa turma aí. Eu acho que foi a primeira vez que o Brasil deu uma resposta à altura e eles surpreendem. Até a CNA abriu um escritório, agora em Bruxelas, contratou um escritório de advogados de lá para processar justamente essas empresas aí que fazem declarações difamatórias contra o país. E é engraçado que durante 2 dias eu procurei a Danone. Ninguém na Danone me atendeu. Nada, foi zero. Falei, vamos fazer o seguinte... Ligamos para algumas pessoas, vamos reunir um grupo aqui, vamos pedir um boicote, né? Porque, afinal de contas, esse é o mercado. Não quero pedir intervenção do governo, Danone é produto não grato no Brasil. Não, é o mercado. Mas teve uma repercussão, foi uma lição que mostrou a força que é o agronegócio. Tanto é que a Danone recuou depois, soltou uma nota brasileira, não, tem que ser uma nota da Danone francesa, essas coisas tudo. Então, primeiro, mostrou a força do agronegócio. E o que eu acho interessante? Eu acho que as entidades brasileiras, Joyce, elas têm que começar a procurar o consumidor europeu. Eu acho que a gente precisa fazer uma aliança com o consumidor europeu, contando a maneira como a gente produz e a maneira
acessível em termos de preço, porque ninguém quer pagar mais caro. Então, claro que com sustentabilidade, mas você mostrar para a dona de casa francesa ou qualquer outro país, olha o preço do produto que eu posso te fornecer. Então, passar um pouco por essa burocracia política, por esses lobbies e falar diretamente com o consumidor europeu, porque a gente tem uma prova aqui no Brasil. Só para te dar, por exemplo, uma história, um fato, como a gente não sabe se comunicar. Quem são os nossos 2 maiores concorrentes, o Maurício sabe disso, na área de produção de carne? Os Estados Unidos e a Austrália. Os 2 maiores concorrentes nossos, eles usam promotores de crescimento, eles usam hormônio nos seus animais. Aqui no Brasil nós não usamos promotores de crescimento. Isso foi na época que eu estava no Ministério, a gente proibiu até mais para atender o mercado europeu. Quer dizer, o Brasil, além de estar competindo com o pessoal anabolizado, a gente ainda está com os tênis amarrados um no outro para ganhar essa corrida e estamos ganhando. Né? O que mostra a nossa força, né? como empresários, como produtores, né? Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita Gold. É isso mesmo, Silvia, porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Maurício, na sua opinião, quais foram os avanços ou retrocessos aí em políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do setor agropecuário em 2024? Acho que em termos de avanço, o que a gente pode citar é a questão do combustível verde. Eu acho que é um avanço. Eu acho que também o Ministério da Agricultura, em parceria com o setor privado, com a BIEC, com a BPA, abriu muitos mercados. Isso é muito bom. Então, nós tivemos um ano aí dessa parceria que foi essencial para a gente acessar mercados. Estamos fechando o ano com um recorde nas exportações, principalmente carnes, né? E de retrocesso, todas essas questões que o Cabreira já levantou, né, de falas complicadas, e a gente tem também uma questão de uma política que eu acho que nós estamos cometendo erros que a gente já cometeu no passado, né, na questão da gente controlar, por exemplo, a produção. Então, se você pegar hoje, tem um esforço de ir na canetada rastrear o gado, né, o Vinícius vive muito isso lá no Pará. E como é que a gente tem um controle desse sem a gente ter nem documento em alguns casos, né? Como é que eu vou controlar? O Vinícius, a COP29 trouxe algum avanço aí de políticas ambientais? Para mim foi fantástica. A partir do momento que eu vejo, já sabendo que ela não vai trazer avanço nenhum no que diz respeito à legislação de regularização fundiária ou de incentivos à produção, ali só vai tratar de questões ambientalistas. E quando eu vejo uma ministra do Meio Ambiente chiando porque queria 1 trilhão e só conseguiu 300 bilhões, quando eu vejo ambientalistas como a menina Greta lá
falando que foi um fracasso, para mim é um sinal que nós estamos no caminho correto. A gente não vê nenhuma política, mas me traz um certo alento, uma certa esperança, uma luz no fim do túnel, saber que a comunidade internacional está acordando para essa narrativa enferrujada, empoeirada, já fracassada, de que o Brasil vai liderar pelo exemplo, que precisamos de mais fundos internacionais. Esse ano, só para algumas ONGs, o Fundo da Amazônia repassou R$1 bilhão. E é muito importante para você que nos assiste ouvir de uma pessoa que mora há 35 anos na Amazônia, que eu nunca vi esse dinheiro aqui sendo aplicado para nada. Vinícius, muito obrigada pela sua participação aqui. Para mim foi uma satisfação, enquanto um produtor rural e um advogado aqui da Amazônia, estar ladeado hoje de pessoas que já admiro há muitos anos, como o doutor Gadelha, doutor Maurício, você também. Então é uma prova de que nós estamos aqui e estamos sendo vistos. Muito obrigado mesmo, em nome de todos os produtores rurais da Amazônia, né, todos os amazônios que estamos aqui nesse fundão, eu agradeço a vocês. Nós que agradecemos. Maurício, prazer recebê-lo, muito obrigada. Prazer é meu, Joyce. Quero roubar as palavras aí no bom sentido do Vinícius. Prazer muito grande estar aqui com o Vinícius, o doutor Cabreira, que eu acompanho há muito tempo. Estou acompanhando também o trabalho lá do Vinícius. Estamos fechando o ano aí com chave de ouro. Obrigado pelo convite de novo. Doutor Cabreira, é sempre um prazer recebê-lo. Tem que vir mais vezes, viu? Obrigado, viu, Joyce? É um prazer grande. Afinal de contas, vocês nos ajudam a contar melhor essa história, que essa história do agro é uma história de perseverança, de muita resiliência, é uma história de vencedores. Então, prazer em que 2025 seja um ano melhor para todos nós. É isso aí, nós estamos aqui por você para levar o conhecimento sobre o agro. Vamos fazer dessa paixão, desse campeão brasileiro, uma paixão nacional. Até amanhã!